Oi, boa noite. Sejam bem-vindos, todos os presentes. Mais uma vez agradecer essa parceria, né, que estamos fazendo, eu e o professor Emiliano, apresentando essa cultura tão rica e essa história tão pouco explorada, né, aqui no Brasil, que é a história do Irã. E como muitos já me conhecem, eu sou autora do blog Chá de Lima da Pérsia, e há 9 anos eu pesquiso e divulgo a cultura do Irã de forma independente, né? É uma paixão e sempre fico muito feliz de compartilhar esse conhecimento, né? De tornar acessível, democrático para as pessoas. Então é isso. Muito obrigada.
Sim, tava.
bom. Tá me ouvindo bem? Excelente. Bom, então depois dessa exposição, excelente, o professor Emiliano, que a gente pôde entender todo esse contexto, né, no qual essa arte que eu vou apresentar agora se insere. Primeiro, é muito interessante, né, que a arte desse período, nós conhecemos como Qajar, né, aqui no Ocidente, em persa, Qajar, ela é rejeitada, né, pelos muitos historiadores da arte, né, como uma época de crise e decadência das artes, né, ao contrário do que parece que a gente vai ver aqui, né, em termos de beleza, de esplendor, mas é curioso também que muitos livros sobre a arte islâmica não abordem esse período, eles param, né, no período safávida. A maioria dos livros, inclusive no próprio Irã, né. E esse interesse pela arte Qajar, ele voltou a aparecer muito recentemente, né, nos anos 90, quando muitos museus da Europa fizeram exposições, né, e passaram a promover essa arte. Mas também, curiosamente, né, é uma arte que até hoje ela influencia a estética contemporânea das artes visuais no Irã. A gente percebe esses elementos, né? Eu vou mostrar as imagens. Vou compartilhar aqui a tela. Tá visível a apresentação? Tá, perfeito. É maravilhoso, né? Então, essa é uma arte que eu particularmente admiro também muito, né? Me inspiro também muito em algumas peças de artesanato que eu faço. Então, a gente está falando desse período lá no final do século XVIII, através todo o século XIX e começo do século XX, né? Ela atravessa 3 séculos, né? 100 e poucos anos. A gente está falando de viradas de séculos, né? Então, é impressionante a transição que essa arte representa, né? Em termos culturais. E ela vai, como a gente viu, né, na parte histórica, sofrer muita influência da arte europeia. Ela vai praticamente se moldar, né, a um estilo europeu que estava em moda na época, né. E a primeira coisa, né, que a gente pode notar em destaque são os retratos dos reis, né, que foram aí representados. Aqui a gente tem a figura lá no começo. Esses retratos ainda seguiam, a gente pode dizer, a estética safávida, né, que a gente viu, né, na live anterior. Então, eram praticamente usavam as técnicas da miniatura persa, né, que a gente conhece, ainda estavam começando a receber algumas influências europeias. A gente percebe aos poucos nos objetos, né? E nessa perspectiva também, que vai diferenciada, nos trajes também, que vão se tornando cada vez mais ocidentalizados. Aqui a gente tem um retrato do Fatali Shah, né?
e o seu filho, o sucessor, né? Aqui, o primeiro, aqui a gente já está entrando num novo período, né? Que é quando os artistas patrocinados pela corte, eles vão estudar na Europa, vão estudar as técnicas da pintura europeia. Então, a pintura a óleo, né, as técnicas europeias da pintura a óleo sobre tela passam a fazer parte da arte persa, né? Então, pela primeira vez, você tem retratos que são em escala humana, né? Esses retratos que a gente está vendo aí na tela, eles têm escala de uma figura humana. Então, aqui a gente tem o Muhammad, que é o primeiro rei, né, da dinastia, o Aga Khan, Muhammad Aga Khan, e o seu filho, sucessor, que é o Fatih Ali Shah. Que é uma das figuras mais esplendorosas que a gente vai notar aí dessa época, né? Tanto nos retratos, a gente também observa, né, como a figura ainda é muito idealizada, né, a figura humana. Os objetos, eles têm um certo realismo, a representação, a perspectiva ainda, a composição muito idealizada, mas as feições desses personagens, eles provavelmente eram muito próximas, né, do que realmente eram os retratos, né, dessas figuras. Aí aqui tem, na época do Fatih Ali Shah, criou-se esse estilo de composição, né, que imortalizou a figura dele, né, a gente pode dizer. Os retratos mais famosos, tem centenas de retratos deles, sempre seguindo, né, esse cânone. A gente vê a figura dele muito esbelta, né, coberto de joias, muitas joias, todo o esplendor, né, da coroa persa. Aqui também é uma pintura muito famosa, que o próprio Fatih Ali Shah, ele nunca esteve na Europa, mas ele gostava de impressionar, né, os seus aliados europeus, enviando de presente pinturas, retratos, né, dele mesmo. E aqui a gente tem, sim, isso, exatamente. Impressionante, né? Eu acho muito impressionante esse retrato porque ele retoma a figura, a estética do épico, né? Como se ele fosse um daqueles personagens do Chalamet, né? Que se coloca. E ele realmente está aí com seus 22 filhos, que não são todos, né? Ainda. Pelo que eu pesquisei, teve ainda mais filhos, né? Porque eles tinham muitas consortes, né? E eu acho belíssima também essa pintura. E ela é monumental, a escala dela. E aqui a gente já vai um pouquinho mais para frente no tempo, né? Na época do Nasruddin Shah, esse é o retrato famoso. Ele, né, ele é uma figura muito icônica, né? Então, até no cinema iraniano ele aparece muito. E aqui a gente tem, na época de Nasruddin Shah, é a época que a fotografia chega ao Irã, né? O reinado dele foi de 1848 a 1896, né? Já quase na virada do século, no século XIX para o século XX. E aí a pintura está rivalizando com a fotografia, né? Ao mesmo tempo, você tem grande incentivo das artes visuais tradicionais da pintura, e ao mesmo tempo também o próprio cinema, acho que um pouco depois, né? Já 2 dinastias à frente vai entrar também no Irã.
E aqui a gente vê a evolução do mesmo monarca representado em três estilos distintos, né? Três técnicas distintas. A primeira imagem, uma litogravura, aí no centro uma pintura a óleo, e aí à direita já uma fotografia, né? Em ótima qualidade, que sobreviveu. E aqui a gente pode ter uma ideia, né, do que é a escala dessas imagens, em tamanho. Isso é uma exposição que teve na França, acho que nos anos 90. Eu peguei do site, eu não me recordo agora o nome do museu, mas ele teve curadoria de uma iraniana, né, que vive na França. E é um desafio a gente encontrar informações em português sobre a arte da Era Gadjar. Eu não encontrei nada, né, fora notas muito breves, assim, né? Mesmo em inglês também é bem difícil a gente encontrar. E aí, nessa época, desse período que é mais marcante dentro das artes visuais, certamente é a pintura, né? Essa pintura que é absolutamente rica em detalhismo, né? E adorável também, né? Essa é uma das pinturas que está no Museu Victoria Albert, né? O autor é Ismail Jalair, representa as princesas, né, da corte, as crianças da corte, né? E aí a gente observa nos vestidos que já são muito mais ocidentalizados, né? A moda também vai se tornando muito europeizada. Depois para frente vocês vão ver umas imagens muito até engraçadas dos retratos das mulheres dessa época. Aqui também, dentro do estilo da pintura, a gente tem, como foi falado pelo Emiliano, a gente tem vários príncipes, tudo isso é patrocinado, né? Principalmente Fábio Salles Chá, ele incentivava muito, promovia muito os artistas que retratavam a família real, né? Como se fosse, para nós nessa época, o Instagram, não sei, né? Ou um site de notícias, né? Que sempre ele estaria mostrando. Aqui outro estilo de pintura também da época, que representa. Esse é mais popular, né? Esse não é um estilo comissionado pelos reis, ele é um estilo a gente pode dizer assim, estilo feito pela burguesia da época, né? Mas ele representava as histórias, né? As histórias populares. E estavam principalmente nas casas de chá, né? A gente chama Gavernoui, significa pinturas das casas de chá. E os contadores de história da época, né? Os Natals, que chamavam. Até hoje existe essa tradição, né? Embora muito menos do que na época. Ainda é uma tradição. Essas casas de chá também têm ainda tem essas pinturas, né? E aqui a gente tem cenas do Charnamé. Aqui à direita a gente tem Khosrow Shirin, né? Já uma representação bem influenciada pela arte europeia. Isso é uma pintura mural, é uma pintura de parede, né? E aí a gente vê, por exemplo, aqui a figura de Shirin, né? Direita, aí, sentada, tomando banho no rio, enquanto o rei Khosrow buscava por ela, e aí ele não a reconhece, né? Tem toda uma história que vai se desenvolver. E aqui é interessante que pela primeira vez também a figura feminina ela ganha muito mais
protagonismo, né? A gente vê a figura feminina encarando diretamente, né, os homens. Isso a gente vai ver em outras pinturas também, bem mais evidente. Essa é uma pintura muito importante também, desse estilo, né, das pinturas das casas de chá, da Vermeer, que representa, são dramatizações, né, da morte de Hussein, martírio de Hussein, né, Tazia. Então, você tem toda a história contada num único painel aqui, né. E isso era esses painéis eram utilizados pelos contadores de história para ilustrar toda a narrativa, né? E aí, como destaque, a gente tem a figura do Imam Hussein, do mártir, né? O grande herói da fé islâmica xiita. E a gente não pode deixar de falar também, né, desse grande artista que foi Muhammad Ghaffar Kamalolmolk, né? Senão, um dos maiores pintores da história do Irã, né? Ele já vinha de uma família de artistas. O tio dele, Sani Olmolk, ele nasceu em Kashan, né? E aí, muito jovem, ele foi para Teherã e estudar na Darul-Funun, né? Nessa escola técnica. E o talento dele, né? Essa técnica, toda essa habilidade dele chamaram a atenção do rei, que na época, Nasruddin Shah. A gente vê nessa pintura, essa considerada a grande obra-prima dele. Né? Eu acredito que tem outras pinturas dele que eu gosto muito mais, mas essa pintura ele levou pelo menos 4 anos, né, pintando no Palácio de Golestan, no grande Salão dos Espelhos, que até hoje esse salão ainda existe, né? Nesse Palácio de Golestan em Teherã, como museu, né? Aqui a gente tem outras pinturas do Kamal Monk dentro do palácio, né? Ele sempre estava ali fazendo seus exercícios de observação, né? E Kamal Monk, ele foi patrocinado pelo rei para estudar na França. Ele teve contato com outros pintores europeus. E aí a técnica dele chegou a esse nível de extrema perfeição, né? Isso já posteriormente, quando já no período do Muzaffar ad-Din, né, que Kamalumon, que ele teve desentendimentos, né, com o rei, com a corte, por esses motivos políticos que foram abordados, né, e aí ele vai passar um tempo no Iraque, e lá no Iraque, eu acredito que ele está, essa época é uma das, onde ele faz algumas das pinturas mais belas, né, da vida dele, que aí ele passa a pintar pessoas comuns, né, as pessoas que ele vê, né, em Bagdá, em Karbala. E aqui é uma pintura já no final da vida dele, quando ele, por conta desses desentendimentos políticos, né, ele foi, eu não sei a palavra certa, se ele foi deportado para o norte do Irã, né, ele foi banido lá da corte, perdeu todo o patrocínio que ele tinha. Então ele que foi um grande pintor, né, da corte Qajar durante muitos anos, a vida toda dele.
Ele praticamente morreu na pobreza, né? E aí ele foi exilado, né, lá no Khorasan, né? Um vilarejo em Khorasan, lá no nordeste do Irã. E o túmulo dele hoje está lá em Nishapur, né? Do lado do poeta Attar. E hoje ele é muito respeitado, né? Tem uma escola de artes com o nome dele. Ele é um grande herói, né? Eu me emociono quando eu vejo as pinturas dele. Tem um filme também muito famoso que foi feito com a história dele, que infelizmente é difícil a gente achar legendas, né? Teve uma época até que estava disponível com legendas, mas depois eu não consegui mais acessar. E aqui uma parte muito importante também, né, da estética da pintura de arte são as figuras femininas. Nesse período a gente vai notar muitas características da beleza feminina ainda idealizada no cânone da época safávida, mas já transitando para o modelo europeu, né? Por exemplo, a gente vê nas roupas, né, nesses trajes que não existiam no Irã, mas quando os monarcas, por exemplo, Nasruddin Shah foi o primeiro monarca que viajou para a Europa, né? O primeiro monarca persa que viajou para a França. Então ele, depois mais para frente vocês vão ver que ele quis que as mulheres da corte adotassem a forma de trajar inspirada até de forma muito burlesca, né, nos trajes europeus. Mas é interessante a gente notar nessa época que é a partir daí que a figura masculina e feminina vai ganhar mais diferenciação, né, mais distinção. E na era safávida você via, por exemplo, um retrato de um rapaz e de uma moça, as feições eram idênticas, né? Você só notava, você conhece, né, pela estética das roupas. Aqui a gente já nota a distinção, né, entre o casal, esse tipo de jovem, né, cavalheiro, galante, que chama de murhanas, né, que seria uma espécie de galã da época, né. Tem uma outra imagem que está mais para frente. Aqui a gente tem algumas damas, né, a gente pode dizer do harém, né, do chá. E a gente nota que elas sempre estão segurando objetos que representam símbolos, né, do prazer, da beleza, instrumentos, flores, frutas, pássaros, né. Mas esse estilo de vestimenta é muito mais europeizado, né. É uma fusão entre o estilo persa e o estilo europeu, da Rússia, da França. É uma confluência de estilos. Essa figura aqui, né? Acho muito bela. Hoje em dia você encontra muitas pinturas com esse estilo, né? Nos bazares do Irã, até hoje na pintura, no artesanato tradicional do Irã você encontra. Aqui a gente tem as damas acrobatas, artistas, né? Essa pintura é muito, muito bela. A gente nota também a maquiagem que era utilizada na época, essa estética das sobrancelhas, a monocelha, né, que fala.
Isso já vem de períodos anteriores, né, na arte do Irã. Então, elas usavam maquiagem para reforçar esse traço. Esse era o padrão de beleza, né, ideal, idealizado, que obviamente, né, não correspondia à realidade, né. E aqui na pintura a gente pode notar, né, muitos elementos, até um gato persa ali, né. Aqui é muito interessante, né, essa imagem é a esposa de Nasruddin Shah, a esposa favorita dele, que é considerada a Cinderela iraniana, né, que conta essa história que ela era filha de um camponês e ela se tornou a esposa favorita de Nasruddin Shah. E é muito interessante a gente notar, né, que o padrão de beleza é até inacreditável, né? A gente isso fosse considerado um padrão de beleza na época, né? A mulher mais rechonchuda. E aí tem uma história muito engraçada que fala, né, das damas de bigode. Né? Tem várias histórias especulando, né? Por que essas moças. Essa é a filha, né, de Nasruddin Shah, que é a Sultana, é a Zohra Hanum Taj Sultan, né, conhecida como Taj Sultan. A gente vê muitas histórias sobre ela na internet, falando que vários homens se mataram por causa dela, que ela era um modelo de beleza, mas a gente não sabe até onde essas histórias são especulações, né? Mas, de fato, ela era uma figura muito ousada para a época. Né? Até a gente vê isso, a fotografia já estava bem disseminada, né, na corte. Então a gente vê cenas muito, eu acredito, muito burlescas, né? As damas da corte com esses vestidinhos, com as pernas de fora, né? Como uma forma de imitar as dançarinas europeias e manter um certo fetiche, né? Da, dos, dos nobres. Mas essa princesa, né, Tasha Sultana, é considerada uma mulher muito à frente do seu tempo, né? É muito interessante vocês pesquisarem sobre ela também. Foi considerada uma feminista da época. E aqui a gente tem um exemplo de alguns artistas contemporâneos, né? Que vão buscar referência nesse período. Recentemente, faz alguns anos, em São Paulo, eu vi uma exposição, né? Que mostrava vários artistas do mundo islâmico, né? E aí tinha essa série, isso foi lá no Instituto Tomiotaki, né? Na época que aquela grande exposição Islã, a civilização veio também. A Shadi Gadirian, ela é atualmente uma das fotógrafas mais importantes do Irã, né? Uma das artistas mais importantes do Irã atual. E ela faz essa série como uma sátira, né? Essa estética das mulheres da época Qajar. E aqui ela sobrepõe, né, objetos modernos com o estilo de vestimenta, de cenário da época, né? Eu acho muito bonito esse trabalho. Vale a pena conhecer o trabalho da Shadida Juliana, ela é fantástica. E aqui a gente também tem um pintor contemporâneo, que é o Rojatollah Shakiba. Vocês vão encontrar muitas imagens dele na internet, representando vários temas da arte persa, né? Ele é muito famoso. Os pintores mais famosos do Irã também. E aqui a gente vê, ele sempre representa as damas Qajar, muito belas, né? Muito.
E aí, como a gente viu, a fotografia chega ao Irã, né? No final do século XIX, na época de Nasruddin Shah. E aqui a gente tem o próprio, né, sendo produzido, né, pelos seus. Essa fotografia à esquerda, ela é, na verdade, da daguerreótipo, né? Que é aquela técnica que a pessoa ficava horas em exposição, parada, né? Acho que essa foi a primeira selfie da história do Irã, que é o retrato de um príncipe também, da corte Gajar. E à direita é uma fotografia do Nasruddin Shah com seu filho favorito na caçada, né? Aqui à esquerda, Nasruddin Shah com suas esposas, algumas das suas esposas, né? E à direita, eu acho essa foto fantástica, que é a Taja Sultani, com uma pose extremamente ousada, né? Com um empregado negro, né? Isso é muito raro, né? É curioso você ver que tinha pessoas de várias origens trabalhando como empregados da corte, né? Aqui são fotografias de pessoas comuns, né? Tinha vários fotógrafos que se tornaram famosos nessa época. Eu não busquei muitas referências, até para não estender muito, né? Mas muitos fotógrafos europeus também fotografaram o Irã nessa época. Antoine Saint-Laurent foi um deles. E aqui a gente tem, por exemplo, uma aula de matemática. São crianças muito ricas, né? Da elite. E a direita, crianças do povo mesmo, né? Eu acho linda essa foto também. Aqui à esquerda, uma família zoroastriana. É o que estava na descrição do. São vários blogs que eu sigo, né? Do eu vou colecionando as imagens. E à direita, os músicos. Então, esses são alguns exemplos de fotografias, né? Dessa época. Aí aqui a gente tem também uma arte que foi muito resgatada nessa época, que foi o relevo, né? Aqui, mais o período do Fatah Ali Shah, né? Aquelas cenas que representam as caçadas, as batalhas. Tem vários relevos em alguns lugares diferentes do Irã. Eu não pesquisei aqui. Aqui os azulejos. Né? A arte do azulejo ela recebe muita influência europeia, mas ao mesmo tempo ela não muda tanto, né? Da época safávida, que você vê nos palácios da era safávida ainda se mantém. O que você tem talvez seja alguma mudança no padrão de cores. Isso também. E aí, para finalizar, eu trouxe algumas fotografias, né, da minha viagem, para a gente ver alguns exemplos da arquitetura. Esse é o Palácio do Golestan, né, que é o palácio onde viveram todos esses monarcas, né, que a gente viu aí durante a exposição. A maioria deles viveu, né? E até hoje em Teherã ele está como um museu, né, como todas as salas estão conservadas, os móveis. E aqui o que a gente recebe, a gente percebe de influência europeia, né, nesse tipo de palácio,
são essas torres, né? Esses torreões. Isso em períodos anteriores, né, na arquitetura persa ainda não existia, né? Essas torres com mais de 2 andares. Aqui ainda no Palácio do Golestan a gente tem o trono Tartemar, esse trono, né? O trono de mármore. Aqui ainda dentro do palácio. Esse, esse símbolo, né, do leão com o sol, né, se tornou símbolo da realeza persa, nessa época que ele se fortaleceu, né? Aqui em Shiraz é o Jardim Naranjestan, né? Naranjestan Gavan. Também é um exemplo de arquitetura dessa época, magnífico. A gente vê, é impressionante, né? A riqueza de detalhes, né? Tudo isso que vocês estão vendo brilhando aí são espelhos, são vidros incrustados. É uma maravilha, gente. Aqui ainda na Rajasthan Gavan, os azulejos, né? Com retratos de príncipes. E aqui uma das mesquitas mais famosas do Irã, em Shiraz também, que é a Nasir al-Nur, que é a famosa mesquita rosa, ou a mesquita colorida. Aqui também uma foto minha. E aqui eu finalizo, né, com esse salão que é indescritível, né, a beleza desses vitrais, que as cores. A arte persa sempre perseguiu muito, né, a cor e a luz. Tanto que você vê os espelhos também, um elemento muito importante, os vitrais. Então, isso é muito magnífico, né? Só vendo mesmo. As fotos não dão conta de mostrar o real por minuto, o que é isso, né? O Emiliano sabe bem também, né? Ele esteve no Irã e as pessoas que estiveram. Bom, então é isso, né, da minha parte, que eu queria apresentar. Um recorte muito singelo, né? Porque eu acredito que teria muita coisa para falar. Deixar aqui. Bom, então é isso. Por quanto? Sim. Sim.
Sim, uma grande tristeza. Sabe, a gente aqui está falando desse tema, pelo que eu pesquisei, eu não achei nada, né, de algum outro professor brasileiro falando desse tema, né, um outro historiador brasileiro. Então a gente está fazendo história aqui. Sim, sim. E ver que ainda é possível você contemplar, né, um grande hoje, um pouco, né, do que foi esse esplendor. É, dessa época que foi tão controversa, era até uma coisa curiosa que aconteceu, né? Quando eu estava divulgando, isso no Instagram não acontece tanto, mas no Facebook, né? Alguns iranianos vieram com várias críticas, falando, esse período foi um dos períodos mais corruptos. Eles têm muito ranço desse período, até hoje, né? Eles têm muito ranço. Mas sobre. Sim, com famílias zoroastristas. Ah, por causa da foto, né, que eu mostrei, da família. Bom, se você quiser. E a enxergar também. A maioria hoje em dia está em arte.
Uau, que tudo. É o persa puro. É o persa puro que eles falam. Então, isso sim, o interessante, né? Quando eu estava pesquisando essas fotos, é que, nossa, se eu fosse pegar todas as fotos interessantes, ia ficar muita coisa mesmo, né? Tinham famílias armênias, tinham famílias judias também do Irã, dessa época, quer dizer, muitas fotografias. É, exatamente, né? E é uma pena, né, que essa descontinuidade dentro da história islâmica de segregar, né, a Ártica já, porque apesar, né, dela ter tido toda essa influência europeia, mesmo dentro da arte islâmica de todas as terras, a arte islâmica já começa absorvendo influências também, né, de várias outras terras. Então, acho injusto, né? Ah, sim. Uhum. Totalmente, né? E a gente vê, por exemplo, dentro dessa época, a gente vê essas imagens dessas mulheres, né? Essas representações muito ousadas, né? Isso não estava disponível para todo o povo, não, né? Isso aí era privilégio, era luxo
da corte, né? A gente tem que deixar claro isso, né? Porque às vezes a pessoa pode olhar e pensar, nossa, mas naquela época era tão mais liberal assim. Não, isso ficava ali fechado no palácio, né? Tanto que hoje a gente tem muita inspiração, né? Desses, você vê, nos bazares você vê essas figuras nas pinturas, até nas escolas, você vê as ilustrações dos livros, você vê, tem muito essa estética. As bonecas que as crianças ganham também. É muito interessante, né? É uma coisa que ainda sobrevive no Irã atual. Isso, exatamente. É, eu fico muito honrada, né, que a gente esteja fazendo parte dessa história, né, como brasileiros, né, resgatando essa arte que é tão pouco estudada, né, no mundo. Sim, acredito que sim, né? Agradeço, então, porque esteve presente, querida Maria Augusta, e eventualmente outras pessoas que gostariam de ter estado com a gente, mas não puderam, e que vão assistir, né, a nossa gravação. Então, é isso, agradeço e espero que a gente continue fazendo mais parcerias em breve. Obrigada, até a próxima.